Neste vídeo a gente vai explorar alguns tipos de erros comuns que a gente comete ao montar diagramas ladder aqui no Master Tool e quais seriam as soluções. Ao montar um diagrama ladder simples, geralmente a gente vai utilizar um contato, uma bobina, no mínimo. O primeiro erro ao se montar o diagrama é eu já sei o nome de todas as entradas, então eu vou botar aqui o nome de uma entrada I1, Enter. Entrada I1 não era para ser uma entrada digital? Só que as entradas não se chamam I1 aqui, é I01. Então, ao atribuir o nome nessa bobina aqui, ele me sugeriu criar uma variável com esse nome, porque ele não reconheceu como nome existente. Ok. Nesse momento, eu acabei de criar uma variável com o nome I1 e agora eu vou me confundir na hora da simulação ou na hora de botar na prática, porque isso é uma variável interna do CLP, não é uma entrada digital. Então, eu vou excluir ela daqui, porque não é isso que eu quero. Eu não quero uma variável interna e vou i01 enter. Ele não pediu para declarar novamente, então agora ele aceitou. Outra opção mais segura é, se eu não tenho certeza do nome das variáveis, botão direito aqui na caixinha, abrir lá a lista de variáveis e analog inputs ou digital inputs e clicar na entrada i01, que eu tenho certeza que o nome está correto agora. Ele não vai criar nada novo. O segundo problema é: terminei o diagrama mais simples possível. Compilar, gerar código. Erros. O que acontecem nos erros aqui embaixo? Dispositivo de atribuição não especificado. Esse erro foi gerado por deixar um campo de ser preenchido, deixar os pontos de interrogação aqui. Então eu sempre tenho que substituir todos os pontos de interrogação por algo que seja válido. E nesse caso aqui eu vou escolher uma bobina na minha lista aqui de saídas possíveis. Eu vou pegar as saídas digitais Q02. Ok. Tem um erro aqui embaixo, agora ele já diminuiu para um erro só. Eu vou lá em compilar, gerar código. Ele deve resolver o erro. Total, erro zero aqui embaixo. Ok. Terceiro ponto é elaborar um diagrama muito grande, com muitos contatos, muitas bobinas, e no meio do caminho não tentar compilar ele. Eu vou criar dezenas de linhas, e aí quando eu for compilar, ele vai gerar um monte de erros, e eu não vou conseguir entender de onde surgiu o problema. A sugestão é ir montando o código, e de vez em quando eu vou lá e compilo, mesmo que não está pronto. Eu compilo para verificar se por acaso eu não cometi algum erro e vai ficar mais fácil identificar onde está esse erro. O terceiro erro, que é muito comum cometer também, eu vou buscar aqui um bloco, tipo um bloco temporizador. Arrastei o bloco temporizador. O bloco temporizador ele sugeriu um nome aqui, T10. Eu posso deixar o nome sugerido e se eu cancelar nesse momento aqui, ele vai deixar o nome vazio e ele não criou aqui em cima uma variável com o nome desse temporizador. Isso é um problema, porque depois na hora de simular ele vai dizer que esse dispositivo não está especificado. Então eu vou chamar aqui tempo0, enter, e vou deixar ele criar uma variável com o tipo que ele definiu, e ele não vai me gerar erro então. Mesmo assim, para evitar outro erro, eu vou dizer aqui o valor de definição dele é o próximo erro possível. Eu quero deixar que dure 5 segundos esse temporizador aqui. 5 segundos. E a saída eu não vou botar nada. Aqui na saída ET é a variável no qual a gente está monitorando a contagem atual. Eu vou compilar, gerar o código. O que ele vai me dizer? Qual foi o erro aqui? É que o timer ele requer que tenha uma variável tipo tempo definindo a entrada dele aqui, que tem que ter uma unidade e tem que estar identificado. E aqui a gente só botou um valor inteiro, 5. Então eu vou botar t, ele vai identificar com a variável tempo, hashtag 10s unidade segundos, ou 10 ou 100 mil milissegundos para um segundo, qualquer unidade de tempo aqui. Agora entendeu que é uma unidade de tempo, eu vou compilar, gerar código. Não gerou erro para aquele meu temporizador. O temporizador é um bloco no qual a gente vai habilitar a saída quando realmente chegou ao final da contagem. Então eu posso botar uma bobina aqui, no exemplo Q00, para ser acionada quando o final da contagem foi atingido. Outra opção
e que um uso diferente é um bloco contador. Eu vou pegar um bloco contador e vou adicionar aqui. E esse meu bloco contador vai ser habilitado por uma entrada qualquer aqui. Quase cometi um erro aqui de não declarar o bloco, contador, enter, e deixei ele declarar. Vou botar uma entrada aqui, i00, ele aceitou, o reset por i01, aceitou. O valor de reset eu não posso deixar assim como está, eu posso botar 0, para ele voltar para 0 quando terminou a contagem. E nesse bloco aqui, a gente não tem um valor de contagem definido para o qual ele vai ser atuado. Então essa saída aqui, ela não vai representar geralmente aquilo que a gente quer de contagem mesmo. O mais comum é se utilizar a variável de contagem, contagem atual, vou chamar aqui. Ok, declara uma variável própria, e aí eu vou utilizar essa contagem no bloco daqueles como matemáticos, que a gente viu lá, comparando, por exemplo, a desigualdade, se for menor ou igual aqui, e atribuir aqui dentro. Na comparação, contagem, comparar com 10. E deixar esse bloco constantemente habilitado. Agora sim, eu utilizo isso daqui. É muito comum eu conectar aqui uma saída e aí depois eu não sei como é que eu uso mais a comparação. É outro erro bem possível. Blocos matemáticos como bloco de operação, subtração, multiplicação, como seria aqui, eu vou pegar um bloco de subtração, vou botar no meu diagrama. Eles têm uma saída NO. Pensando bem, um bloco de subtração vai pegar uma variável, contagem atual, subtrair, vamos dizer aqui, 5 dela, e vai gerar um valor de saída contagem menos, eu chamei aqui, que é o resultado dessa operação matemática. Ele não tem uma decisão para ser tomada. O que esse bloco tem uma saída NO? Esse bloco tem um habilitador na entrada, que poderia habilitar ele a funcionar, por exemplo, pela entrada i01. E se eu, por acaso, me confundo aqui e acho, esse bloco vai tomar uma decisão, vou ligar alguma coisa na saída, vou ligar uma bobina aqui na saída dele. Essa bobina na saída dele, que eu vou exemplificar aqui como sendo Q05, ela só vai dizer quando esse bloco está habilitado ou não. Enable Output aqui. NO. Arraste sua conexão para corrigir fiação, liguei aqui Q05. Não quer dizer que não é uma comparação, é só uma subtração. Então, no momento que esse bloco está habilitado, ele está fazendo essa subtração o tempo todo e eu vou utilizar o resultado da subtração daqui, da variável. Eu estou simplesmente vendo na saída quando o bloco está habilitado ou não. Então, não confundir essa saída enable out aqui. Não é o resultado de nenhum tipo de comparação, como seria no bloco daqueles de igualdade ou desigualdade que a gente já viu lá, como esses aqui, igualdade e desigualdade, no exemplo. Esse aqui sim, a saída é ligada numa bobina, porque o resultado da saída realmente é uma comparação. Então, cuidado ao utilizar por engano essa saída enable O desse bloco aqui. Outro erro que a gente pode cometer é conectar, como nesse caso, eu vou simular aqui o problema, ligar contagem atual na saída e também pegar essa mesma variável, contagem atual, e ligar na saída de outro bloco. Então, esse bloco está botando o valor na contagem atual, e esse bloco também está botando o valor na contagem atual. Quando for compilar, gerar o código, ele pode tentar substituir os dois blocos, ou pior ainda, ele pode, como substituir aqui dentro de contagem atual, simplesmente reclamar que tem dois blocos atribuindo o valor no mesmo lugar, ou com uma conversão inválida, ou algo nesse sentido, e eu não vou nem saber onde está o erro. É difícil de diagnosticar onde foi que surgiu o erro aqui dentro. Então, tomar cuidado para que eu não tente forçar o valor de duas variáveis, ligando ela nas saídas de mais de um bloco ao mesmo tempo.